pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje eu quero trazer uma palavra de libertação para você. Vamos lá, em primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, a gente já começa ali no verso 19, Paulo falando a Timóteo como era para ele combater o bom combate, como instruindo Timóteo a combater o bom combate da fé, a andar realmente em vitória. Então o que ele diz lá? Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 19, diz assim: armado de fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Vamos entender o que é boa consciência? Essa é a palavra de libertação que eu tenho para você. Para você entender a boa consciência, a fim de você não naufragar na fé. A gente vê muitas pessoas na igreja que desistem de ir, ou que se desviam, ou que começam a crer em outras coisas, ou você que se sente meio fraco na fé, isso não existe, mas esses termos são usados no meio evangélico. E o que acontece? Tudo tá ligado à falta da boa consciência, né? E vamos lá, só pra gente entender. A palavra consciência, do próprio grego, da palavra grega, na Bíblia mesmo eu pesquisei, a palavra consciência significa um julgamento do próprio ser. Você saber realmente quem você é, você julgar a si mesmo, tá? No Velho Testamento, lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, isso explica muito bem, não dá pra gente ler o capítulo inteiro, você depois lê lá, vou te explicar. Ele explica que no Velho Testamento, os homens levavam anualmente animais para sacrifício pelos seus pecados. E por que tinham que voltar ano a ano? Porque o sangue dos animais cobria o pecado, mas não limpava a consciência do homem, ou seja, não fazia ele ter uma consciência de si mesmo limpa. Então ele sempre tinha consciência de que era um homem pecador. O sangue naquele ano cobria o pecado, mas no ano seguinte tinha que voltar a oferecer outro animal. Por quê? Porque a consciência do homem continuava em pecado, ou seja, continuava tendo uma noção de si mesmo como pecador, como culpado, como condenado. Por quê? Porque a lei foi dada justamente para o homem olhar para ela e saber, eu peco. A lei foi dada para isso. A lei não foi dada para o homem virar Deus, né? Agora eu vou virar Deus, vou virar santo, vou fazer tudo certo. Não, ela foi dada para mostrar ao homem que ele necessita ser salvo. Então ele era consciente de ser um pecador, tá? O que acontece então? Jesus vem, em Hebreus 10 está dizendo isso, Jesus vem e entrega-se como sacrifício uma vez só. Jesus se entregou uma vez só. Isso está lá na carta aos Hebreus. Por quê? Por quê? Porque o sangue dele foi suficiente não somente para limpar o seu pecado, mas também para limpar a sua consciência. Como assim? A Bíblia fala, Jesus disse para Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, para o homem ver o reino dos céus, é necessário ele nascer de novo. Nicodemos, que era mestre ali da lei, não entendeu o que ele falou. Por quê? Porque eram palavras espirituais, certo? E o que era nascer de novo? Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, o seu sangue nos limpa de todo o pecado das pessoas. Quando ela peca, não é aquilo que tornou ela pecadora. Ela já era pecadora por causa da natureza de Adão. Então, uma árvore de natureza pecaminosa, o que ela faz? Ela dá fruto de pecado. Então não eram as ações do homem que transformavam ele num pecador, mas porque ele tinha uma natureza de pecado herdada por Adão, é que ele peca. Então quando Cristo vem, derrama o sangue, ele justamente limpa essa natureza de Adão em nós, ele tira a natureza de pecado. E a Bíblia diz que a gente nasce de novo. Aonde? No Espírito. O seu espírito é recriado em Cristo. E a Bíblia chama isso de nova criatura. Você passa a ter o homem interior novo, renovado do Espírito. O seu espírito nasce de novo. Você ainda está na carne, possui a velha criatura, que a alma está sendo transformada dia após dia, e no arrebatamento receberemos um corpo novo, imortal, que não tem mais problemas com corruptibilidade, certo? Mas no Espírito você nasceu de novo, você recebe uma nova criação, você é
de uma nova natureza. E essa nova natureza, aqui mesmo no capítulo 1 de Timóteo, lá no comecinho, ele diz que o justo, ele não precisa de lei. A lei é para o pecado. Para quem é justo, não há necessidade de lei. E essa nova natureza, esse novo nascimento que você recebeu, essa nova criatura que você recebe dentro de você, que passa agora a ser você, é justa, é perfeita, é santa. Ela não precisa de lei. Percebe? Por isso que você, cristão, não quer pecar. Você não concorda com o seu pecado? A maioria das pessoas pensam que os outros pecam porque são maus. Isso não é uma verdade. Porque a gente não é conivente com o nosso pecado. A gente não quer. Quando a gente peca, a gente fala que droga, eu não queria pecar. É uma verdade. Isso está muito expresso na carta aos Romanos, capítulo 7. Paulo diz lá assim, aquilo que eu quero fazer, falando do interior dele, eu não faço. A minha carne não faz. Mas aquilo que eu não quero pecar, isso eu faço. Ou seja, no meu interior eu quero fazer o certo, minha carne faz errado. No meu interior eu não quero fazer o errado, minha carne... Ou seja, tudo ao contrário, a carne vai contra a nova natureza interior que você tem. Aí ele diz isso. Ou seja, ele fala, se eu acabo fazendo com a carne aquilo que eu não queria fazer, logo não sou eu, o meu homem interior que está fazendo isso, mas o pecado que habita na carne. Paulo, o que ele faz ali? Ele se separa da velha natureza, ele se separa do homem exterior dele. A Bíblia, a pessoa que nasceu de novo, que recebe a Cristo como Salvador, ela passa a ter o homem interior, que é a natureza justa que ela recebe, o espírito dela, e o homem exterior, que é a carne, que ainda dá frutos maus. E o Paulo diz isso, ora, se eu não estou de acordo com o que minha carne faz, logo não fui eu que pequei, mas o pecado que habita nessa carne. Percebeu? Então quando o homem nasce de novo, ele passa a ter a natureza interior, perfeita, santa, justa, mas ele ainda tem essa natureza carnal, né, que foi herdada por Adão, porém que já não é mais ele, mas ainda nós possuímos essa natureza até o dia do arrebatamento. E o que seria então essa questão da consciência? Quando eu nasci de novo, me tornei uma nova criatura, a minha consciência se tornou limpa, justa. Ou seja, como eu disse no começo, consciência é ter um julgamento do seu próprio ser. Você passa a conhecer o seu novo ser. E quem é o seu novo ser, a sua nova criatura? É o Espírito recriado em Cristo, santo, justo e irrepreensível, que só dá bons frutos. E o que Paulo está falando aqui, em 1ª carta a Timóteo 1, versículo 19, ele diz que alguns rejeitam esta boa consciência. Alguns rejeitam a nova natureza que tem. Alguns rejeitam o fato de ter sido feitos justos, de ter sido feitos santos. No Novo Testamento mesmo, nós somos muitas vezes chamados de santos. Alguns rejeitam isso. E como que a pessoa rejeita isso? Quando ela mistura velha natureza com nova. Quando ela peca, ela acha que aquilo é ela. Ela peca e fala, ai pequei, ai meu Deus. Ela fica com consciência de pecado, se sentindo culpada. Ou seja, ela está confundindo aquilo que Jesus fez por ela. Ela não está entendendo que quando Jesus Cristo morreu por ela e derramou sangue e deu a ela um novo nascimento, ela se tornou uma nova criatura. Essa nova criatura não peca, tanto é que ela não concorda com o pecado dela. O que está pecando? A carne. A carne que ela ainda possui, o fruto da carne que ela ainda possui. Então quando eu peco, o que eu tenho que fazer? Quando eu peco, a primeira coisa que eu falo, eu não sou isso. Eu não sou esse pecado, não sou, isso é fruto da minha carne, eu sou justa, nova natureza, incorruptível. Quanto mais você tem boa consciência daquilo que Cristo fez em você, quanto mais você se conscientiza de que você é uma nova criatura que não peca, mais forte espiritualmente você está e domina a carne para que ela se sujeite a você. Agora, se quando você pecar, você passa para o lado da velha criatura, pequei, ai me sinto mal, me sinto culpado, ai uma consciência, você está rejeitando a boa consciência, você está rejeitando a nova criação que você é. Claro que não de propósito, óbvio, mas o naufrágio da fé vem aí.
Por isso que muitas pessoas saem da igreja, muitas pessoas desistem, muitas pessoas acabam não alcançando nada. Porque elas vivem com uma consciência de si mesmas, eu sou pecadora. Elas ainda não receberam o sangue que limpou elas e deu a elas um novo homem interior. Elas não são conscientes do homem interior, elas são conscientes do homem exterior. Elas não se separaram ainda. E é muito importante você ter uma boa consciência de você mesmo, daquilo que Cristo fez. A Bíblia fala na carta aos Romanos, capítulo 5, final do capítulo 5, diz assim, que Cristo foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Ou seja, eu saí da natureza de pecado e me tornei justa. No homem interior, irmãos, está percebendo? No homem interior. A minha carne continua sendo tentada e por muitas vezes eu não vou conseguir segurar ela. Mas, quanto mais eu sou consciente, quanto mais eu tenho a boa consciência de quê? De que em Cristo eu sou nova criatura, de que em Cristo eu não tenho pecado, de que em Cristo eu sou justa, quanto mais eu me conscientizo disso, mais a minha fé é eficaz. Porque a fé não é uma coisa que você usa, a fé ela opera sozinha. Ela opera sozinha conforme você recebe o alimento certo. Então, quanto mais eu me conscientizo de que eu sou justa, de que eu sou nova criatura, de que eu sou santa, que eu fui feita de novo, quanto mais eu me conscientizo disso, mais a minha fé tem efeito. E essa fé vai dominar a minha carne, de modo a não permitir que a carne faça aquilo que eu não quero que ela faça. Deu para perceber? As pessoas, quanto mais estão conscientes do seu próprio pecado, quanto mais elas pensam no que elas fizeram, quanto mais elas pensam que elas precisam pedir perdão, quanto mais elas fazem isso, mais elas dão força para a carne. Por quê? Porque elas tentam com a carne fazer tudo que é certo. E a carne não tem sucesso no fazer tudo que é certo. O único que tem sucesso é o homem interior. E o seu homem interior, você só consegue usufruir dele se conscientizando de quem agora você é. Nova criatura, justa, eu não peco. A carne deu fruto de pecado, esse pecado não é meu. Eu não peco. Você tem que se separar da sua carne. Você tem que ser consciência de quem você verdadeiramente é. Deu dando para entender, pessoal? É muito interessante porque ainda no verso 20 de 1 Timóteo capítulo 1, eu sei que para quem tá ouvindo isso a primeira vez, parece um assunto embaraçoso. Qualquer coisa assiste o vídeo 1000 vezes, tá? Parece um assunto embaraçoso. Mas fica tranquilo, porque o Espírito Santo é quem vai trazer isso dentro de você conforme você ouve. Você vai entender que, na verdade, todos vocês que receberam a Cristo como Salvador são nova criação. Vocês não são esse pecado que vocês estão cometendo. Vocês não são esse vício que vocês estão cometendo. Não se confunda. Esse vício está na sua carne. Esse pecado está na sua carne. Quanto mais você disser para você, eu não sou isso. Eu não sou esse pecado. Eu sou justo. Eu sou nova criatura. Eu fui santificado, eu não sou isso que eu estou fazendo. Mais você fizer isso, mais a tua fé tem efeito para dominar essa carne tua. Tá dando para perceber? Olha o que ele fala no versículo 20, ainda em 1 Timóteo 1. E dentre esses, os que rejeitaram a boa consciência, se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não blasfemarem mais. O que ele quis dizer? Ele falou, são pessoas que rejeitaram a boa consciência. No caso deles aqui, ele falou que isso foi uma blasfêmia. Então ele não está falando de pessoas como você, por exemplo, que confundem, que ainda não entendiam isso. Não está falando de você. Está falando daquelas pessoas que não acreditam que o sangue de Jesus limpou suficientemente bem. Eles acham que ainda tem que pedir perdão pelos pecados, eles acham que eles ainda têm que fazer obras. Eu estou falando mesmo dos maus, porque os maus desse mundo, irmãos, não são quem peca. Porque os que pecam fazem isso por causa da carne. Os maus desse mundo são os religiosos que pregam errado e pregam por vanglória. São aqueles que pregam que você é salvo pelas obras. E eles querem acreditar nisso porque eles querem ter mérito. É doença, né? Claro, porque é óbvio que ninguém vai ser salvo pelas obras. Então só um doente prega isso. Mas essas pessoas, elas rejeitam. E isso tá... Eu acho que eu vou me demorar mais um pouco nesse programa porque eu preciso explicar isso. Isso tá em Hebreus capítulo 10... Quem blasfema, né, como Paulo falou, eles rejeitaram a boa consciência, eu entreguei eles a Satanás para aprender a não blasfemar. Eu vou te mostrar o que seria essa blasfêmia, essa oposição à boa consciência. Mais uma vez, se opor à boa consciência é se opor à obra que Cristo fez. É achar que não foi suficiente, é achar que você ainda tem que pedir perdão para ser perdoado. Se você tem que pedir perdão pelo seu pecado para ser perdoado, então significa que você tem que fazer um novo sacrifício. E isso era coisa do Velho Testamento. Em Hebreus 10 diz que um sacrifício foi feito, Jesus Cristo, para limpar a gente para sempre. Se eu tiver que pedir perdão pelo pecado para me limpar, então eu estou fazendo um novo sacrifício. Não é assim. Eu não preciso pedir perdão. Eu apenas tenho que me conscientizar de que eu não sou aquele pecado. Eu sou a justa. E cada dia mais a minha carne vai sendo dominada. Em Hebreus capítulo 10, no verso 26, olha como ele fala quem é os que blasfemam
contra a boa consciência, que rejeitam a obra da cruz. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Tem aqueles totós que leem isso e falam, tá vendo? Se você pecar depois de ter conhecido Jesus, já não tem o que fazer por você. Bom, quem está pregando isso é um imbecil, porque ele próprio não pecou depois que ele recebeu Jesus, então ele também vai para o inferno. É lógico que isso não está sendo dito aqui, né, irmãos? Está dizendo, viver em pecado, depois de ter recebido a verdade, já não resta sacrifício. A carta aos Hebreus foi escrita porque os hebreus na época estavam tentados a voltar a fazer os sacrifícios de Moisés para perdão do pecado. E o autor da carta escreveu que não era necessário mais fazer isso. Se você ler a carta, você vai entender. Ele falou, não, Jesus foi o único sacrifício, foi suficiente. O sangue de Cristo limpou a gente para sempre. Não precisa de um novo sacrifício. Não precisa fazer mais nada. E ele está falando aqui, então é o seguinte, se vocês rejeitam que o sangue de Jesus não foi suficiente, vocês ainda estão em pecado. Quem não recebe a Cristo como suficiente, ainda está em pecado. Porque se eu entendi que Cristo, o sangue dele foi suficiente para me limpar para sempre, eu me tornei justa. Agora, se eu acho que não foi suficiente, então eu ainda estou em pecado, porque é a minha fé que está mandando aqui. Ele falou, então você lendo o capítulo 10 inteiro, você vai entender. Ele falou assim, então, vocês estão vivendo voluntariamente em pecado ainda, e já não resta sacrifício por vocês mais. Não tem o que fazer. Se Cristo não foi suficiente para você, então não tem o que fazer mais por você. Pelo contrário, certa expectação de horrível juízo e tal. Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quando tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí ele falou assim, vamos falar da lei. Sem misericórdia, morre uma pessoa que rejeita a lei de Moisés. Agora, está falando de rejeição. Lembra que em Timóteo ele falou que Himeneu e Alexandre rejeitaram a boa consciência. Ele disse aqui, sem misericórdia morre quem rejeita a lei de Moisés. Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança. Sabe o que é profanar? Tornar inútil. Com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Com qual maior castigo vocês acham que vai ser para aquele que profanar o sangue, tornar o sangue inútil? Irmão, se você não pedir perdão pelos pecados, você não é salvo. Você está tornando o sangue de Jesus inútil. Você está dizendo para aquela pessoa que se ela não pedir perdão, o sangue não vai ser suficiente. Você está profanando o sangue, cuidado. Ultrajou o Espírito da graça. Se você não fizer obra, você não é salvo. Você está dizendo que a graça não é suficiente para salvar uma pessoa. Cuidado que você está ultrajando o Espírito. Você está mexendo com coisa muito séria. Irmãos, eu estou falando com os simples e com aqueles que não têm vergonha na cara que pregam errado. O simples, recebe isso agora. Você é nova criatura. O sangue de Cristo foi entregue uma vez, um sacrifício foi feito e você foi santificado para sempre. A sua nova natureza é recriada em Cristo, perfeita, santa. Quando há pecado na sua carne, se separa daquilo. Eu não sou esse pecado. Eu não sou o que minha carne está fazendo. Eu não sou. Paulo disse isso. Ora, se eu não quero fazer o que minha carne fez, então não fui eu que fiz, foi o pecado que está na carne. Ele disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, a Jesus Cristo, ele falou. Jesus Cristo nos livrou do corpo da morte. Ou como? Me tornando nova criatura. Eu ainda possuo esse corpo. E ele vai ser transformado no último dia. Mas eu tô salva. Eu sou nova criatura. A minha alma foi redimida pelo sangue de Cristo. E essa é a boa consciência. A boa consciência é você saber que você é uma nova criatura. Que quando há pecado, quando acontece alguma coisa da tua carne fazer qualquer coisa, aquilo não é você. Aquilo foi a tua carne. Ah, ficou fácil. Faz isso, ouve o que eu tô te falando. A tua fé vai ser mais eficiente se você souber quem você é. Você agora é justo, nova criatura. A tua fé vai dominar a tua carne e ela vai começar a se sujeitar a você. Quanto mais você se sente culpado, ai, consciência de pecado, eu pequei. Ai, eu preciso agora fazer coisas boas. Você não percebe que isso é um fracasso? Você até hoje não conseguiu? Quanto mais você tentou, piorou? Não adianta. Primeiro seja consciente do quem você é. E deixa a fé fazer efeito na sua vida, tá bem? Gente, essa era a palavra que eu tinha. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí embaixo nos comentários e eu dou uma respondida pra vocês. Deus abençoe, seja uma pessoa de boa consciência. Você é justo em Cristo. Fique na paz.